Seja muito bem avaliado por qualquer banca. Este é o tema da nossa aula de hoje. Meu nome é Raquel, eu sou formada em língua portuguesa, ou seja, em letras, especialista pela UERJ, e vou te ensinar como produzir uma redação dentro dos moldes da banca, ou seja, uma redação técnica e que tenha um objetivo para aprovação. Vocês sabiam que grande parte dos candidatos acreditam que basta seguir uma receita de bolo engessada para conquistar a aprovação, ou seja, para conquistar os olhares afetuosos da banca? Mas eu posso te dizer nesta aula que não. Não é somente seguir um passo a passo de forma irrestrita, porque isso soa artificial, superficial demais para a banca. E a banca, como uma potência técnica, principalmente da linguagem, ela sabe quando um texto tem solidez e quando um texto tem fragilidade. É por isso que eu quero te ensinar um método e te explicar como fazer esse texto sem cair neste perigo, nesta enrascada. Então, bora lá. A primeira coisa que você precisa entender de uma vez por todas, é que quando a gente fala de esqueleto redacional, de modelagem, enfim, variantes aí titulares acerca disso, a gente quer dizer que o que o professor faz é te entregar um mapa. E o que é entregar um mapa? É entregar um caminho e uma direção. Quando a gente fala de atividade discursiva, a gente entende que são várias nuances que envolvem aquele processo. É por isso que a banca não entrega o tema previamente, antes. Por que ela não faz isso? Justamente para que você não incorra no risco de desejar decorar cada camada informacional do texto. E isso já te dá uma pista muito importante para dizer o quê? Que a banca, principalmente numa redação para ensino médio, quando é para superior, tudo bem, mas para ensino médio, a banca não quer um especialista. Até porque, entenda, a categoria ali é ensino médio, ou seja, formação geral. É a base educacional que você precisa externar ali. E o que é a base educacional? A base educacional é a admissão de conhecimentos articulatórios para a vida em sociedade, ou seja, para o mercado de trabalho. E uma das habilidades ensinadas pela educação básica é a arte de escrever, ou seja, o processo de comunicação escrita em que você coloca os seus posicionamentos. E tem várias tipologias, mas aqui, em especial, a gente está tratando de uma tipologia que trabalha com a gente da argumentatividade. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o mapa, ele não é uma bengala. O mapa é apenas uma direção, é um material pedagógico para que você potencialize o seu entendimento acerca do caminho a seguir. E o que a maioria faz? A maioria tenta copiar esse mapa, tenta transcrever literalmente tudo, todos os mecanismos e arranjos, tudo aquilo que ele verificou no mapa. E quando isso acontece, o texto se torna engessado, se torna um texto frio, porque a preocupação maior está na forma e não com o conteúdo. Deixa eu explicar para vocês e contar uma história de um aluno muito querido que chegou para pedir um esqueleto pronto. Ele não queria a mentoria. E eu expliquei, olha, a mentoria é um processo de absorção do conhecimento, é uma assessoria, praticamente é uma consultoria. Na verdade, eu chamo de mentoria, mas eu atendo o meu aluno de forma individualizada, porque eu amo esse processo. E aí ele, não, professor, eu quero só os trechos para copiar e colar literalmente. E aí, professor, te dá aquele nervoso. E eu falei, meu Deus, ele só quer copiar. Aí você começa a ficar. Eu fico muito sentida, porque eu não quero enganar ninguém. Eu sei que esse processo é mentiroso. Esse processo é mentiroso. A pessoa não vai conseguir ser aprovada decorando. E ele queria literalmente decorar. E eu fui até muito firme com ele, porque eu fiquei chateada. Eu fico chateada mesmo. Se você quer apenas decorar e não quer aprender, realmente
este canal, esse espaço não é para você, porque eu sou professora. Eu não sou uma aluna que passou numa prova simplesmente. Eu não sou isso. Eu sou uma professora, uma especialista. Eu gosto de ensinar e ensinar dentro das nuances da verdade. E foi interessante que eu falei com ele, meio brava, sabe? Falei assim, com muita educação, logicamente, muito doce. Falei, olha, deixa eu falar para você a verdade, eu não vou mentir para você, você não vai aprender dessa forma. Ele falou, não, professora, me dá uma redação só para eu decorar. E eu dei para ele. Eu falei, não vou te cobrar, eu vou dar para você. E aí, o que aconteceu? Logo depois ele voltou em contato comigo, falou, professora, realmente eu não vou conseguir decorar, eu não vou conseguir, eu quero entrar para a turma de mentoria. E foi a melhor opção que ele fez na vida dele. Então é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero dizer para vocês que o conhecimento, ele ativa a sua autoestima. O conhecimento, a informação, a sensação de aprender é tão gratificante que faz com que você tenha realmente a autoestima elevada, você passa a sentir que você é capaz, que você tem valor. Então, é muito mais do que uma aprovação para concurso. Quando a gente fala de estudo, de mentoria, de direcionamento para adulto, não estou falando aqui de escolinha, estou falando de um espaço para adulto. Adulto compromissado, adulto que tem contas para pagar, adulto que tem sonho, você realmente passa a conceber o processo educacional de outra forma. A maturidade faz você enxergar o processo educacional de outra forma. Então, esse aluno me marcou demais, porque ele entendeu o que eu falei, com todo carinho, com todo amor, mas de forma forte, firme, como uma professora realmente que ama os seus alunos e não quer que nenhum deles esteja exposto a um perigo da ilusão. Porque esse perigo vai te desmotivar, porque você não vai obter os resultados que você precisa, e os seus sonhos realmente vão ficar arquivados na gaveta. E não é isso que a gente quer para você. Outra questão importante, fato 2. Deixa eu explicar para vocês. A banca corrige milhões de redações. E vocês imaginam que ela já tenha uma expertise neste processo. Eu trabalho há mais de 20 anos de educação, eu consigo verificar. E é importante pontuar isso aqui, que quando eu entrego o processo de correção da minha mentoria, que eu leio cada redação, cada trecho, eu vejo cada uma. Eu amo ler esses textos e eu consigo perceber, eu fico imaginando essa banca, que ela tem um número muito maior de redações para ler. Então, eu vejo, eu percebo quando o aluno ele ainda está no campo ali da margem e quando ele aprofunda no conteúdo. É muito claro isso. Então, você precisa entender que não há enganação. As pessoas acham que vão enganar a banca. Isso não é verdade, você está falando com o especialista. O especialista sabe. E, em geral, eu mando para o meu aluno e sempre motivo esse aluno, porque só o fato dele estar numa mentoria para a prova discursiva, dele estar estudando, dele ter rompido esse medo da prova, já me enche de ternura por ele. Então, eu sou, assim, sempre... eu sou admiradora ferrenha de cada aluno meu. Eu sempre tenho um motivacional, eu sempre valorizo cada aluno. Mas eu não posso deixar de perguntar. Então, eu sempre pergunto: você estudou os textos prévios que eu mandei? Você leu todas as estruturas que eu pedi para você revisar? Em geral, quando o aluno volta com o mesmo erro e da mesma forma, em geral, ele sempre responde sem graça: professora, não consegui. Professora, não tive tempo. Por quê? Porque a gente consegue perceber isso, o especialista. Então, primeira coisa após o entendimento de que não é necessário copiar, você tem que entender que você está lidando com um especialista. Então, você não vai enganar ninguém. E o pior erro é tentar enganar a si mesmo. Então, a melhor forma é você buscar o entendimento acerca de o que você deve escrever. Isso se chama maturidade discursiva. É o entendimento das camadas do texto. E a redação, quando a gente fala de redação, as pessoas se assustam, porque elas olham para aquele todo textual. E quando a gente estuda a redação, a gente estuda de forma partitiva, ou seja, em pedaços.
pedaços bem explicáveis. Eu faço isso com muita propriedade, então eu explico cada passo para que o aluno entenda. É muito difícil o aluno não entender depois em geral, vou botar uma estimativa aqui para vocês bem usada. Em geral, com um mês de mentoria, o aluno já entende o método, já consegue compreender o que ele precisa escrever. Então, isso é muito importante, porque o que eu estou botando aqui na mesa não é erro gramatical. Falar, ai, professora, mas minha redação está errada. Não, eu às vezes vejo uma redação que está gramaticalmente correta, mas um texto não se erige sobre a face material apenas. Você tem a esfera conteudista, que eu vou falar para vocês, é a mais importante. É aquilo que você tem a dizer. Então, uma redação de aprovado é uma redação que, mais do que entender a técnica, ele entende que ele precisa continuar aprendendo e aprender para a vida. É a melhor posição. Não, professor, o que a banca quer? A banca quer que você apresente um texto maduro, um texto que apresente, primeiro, a compreensão temática, que você consiga inferir, interpretar aquele tema. E essa capacidade você vai articulando devagar, com treino, com olhando para proposição enunciativa, tentando escrever. Então, um passo a passo. Então, a primeira coisa é a interpretação do tema. A banca, no entanto, que dentro do edital, a fuga ao tema te traz nulidade, ou seja, zera uma prova. Então, interpretar o tema é fundamental. Então, primeira coisa que a banca quer. Segunda coisa que a banca quer, ela quer que você organize o seu raciocínio. Então, a gente tem um fluxo intenso de pensamentos. E o que a atividade discursiva faz? Ela exige a categorização, ou seja, a organização do pensar. Então, você precisa aprender a fazer isso. Na verdade, a gente aprende. Tudo é uma questão de hábito. Então, você começa a organizar o seu raciocínio. E isso precisa de quê? De esboço, de treino. Você organizar qual é a parte da introdução, o que eu preciso colocar, os desenvolvimentos na introdução, como blocos organizáveis, ok? O que a banca quer também? A banca quer uma progressão argumentativa. Ou seja, a banca não quer que você ande em círculos. Ela deseja ver um texto que tenha início, meio e fim, que tenha uma progressão, que você consiga se posicionar de forma crescente e que faça sentido. O que ela quer também? Que dentro disso tudo, você tenha o domínio da linguagem. Ou seja, que você organize este texto dentro das especificidades tipológicas. Então, isso também você aprende o que a especificidade, o que a tipologia que já é requerida no edital. Então, tem uma tipologia de texto que é requerida no edital. Então, quais são os pré-requisitos, aquilo que precisa ter neste texto. Então, a banca quer ver isso. Ela quer ver o que você conseguiu organizar de raciocínio, de argumentatividade, tudo ali, mas dentro do tema, da inferência do tema, mas dentro desse esqueleto tipológico que a tipologia requer de você. E o último erro que você não pode mais incorrer é desejar decorar tema. Por quê, gente? Porque a banca já não faz isso, ela já não te entrega, justamente porque é só pensar. Por que a banca não entrega o tema? Ela não entrega porque ela não quer ver isso, ela não quer que você seja um perito informacional dentro daquele assunto. E o que a gente vê? A gente vê as pessoas tentando acertar os temas, mas as pessoas ficam mais preocupadas com a vertente temática e esquece da base. É como se fosse uma receita de bolo. E aí você quer decorar a receita de bolo, não é entender os processos. E aí, se faltar um ingrediente, você não consegue substituir, você não consegue ousar, você não consegue colocar pitadas de autoralidade, de criatividade, você fica perdido, estatelado. E é justamente essa posição de fragilidade que o candidato não pode ter. O candidato que sabe a base, que entende qual é o esqueleto de verdade, que entende, que não decora, ele versa sobre qualquer tema.
pode mudar o tema, mas ele sabe, ele tem segurança para escrever. E é isso que a gente faz na mentoria. A gente apresenta um método replicável, mas é um método compreendido pelo aluno, ou seja, não é decorado, é algo que você vai aprender e vai levar para a vida. Eu fico tão feliz quando os alunos falam, professora, eu entendi de verdade, e agora eu vou levar isso para a vida. E é óbvio que, gente, o treino, o que você precisa entender? Que na vida, o conhecimento, ele só tem poder quando ele é utilizado. Então, você vai precisar sempre revisitar esse conteúdo, vai precisar sempre trabalhar com o treino de escrita para que essa proficiência seja ativada. É todo dia. Eu escrevo todos os dias e muitos textos. Eu leio, escrevo, leio, escrevo. E isso te leva a uma habilidade, te leva a uma competência. Uma competência, perdão. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam, que a banca, ela espera de você um percurso argumentativo sólido, em que você entende a progressão textual, em que você aplica um esqueleto, mas de forma consciente, de forma ativa, e não apenas de forma decorada. É por isso que eu gosto muito da corrente de Paulo Freire e eu internalizo isso, né? Que ensinar não é transferir conhecimento apenas, é criar condições para que esse conhecimento seja construído em conjunto, para que o aluno se perceba ativo ali, participante, entendedor. Então, eu não dou para o meu aluno tudo mastigado. Eu não dito ordens, tipo, esse tema vai cair, você tem que estudar esse tema. Não, a gente estuda uma variedade de temáticas dialogais ao cargo e à sociedade contemporânea, mas o mais importante é a construção de repertório, porque ao ler, o aluno começa a perceber as estruturas frasais, ele começa a ter uma bagagem de informação, e ao estudar técnica em paralelo, ele começa a associar e entender que existe um esquema textual, existe um padrão a ser seguido que não é engessado, mas sim que te promove uma solidez, uma segurança textual. Se você deseja realmente estudar mais sobre a atividade discursiva para aprovação e deseja ter um texto bem avaliado por qualquer banca, eu te convido a seguir as minhas redes sociais e também a verificar as mentorias abertas. Eu sempre faço lançamentos de mentoria, estou sempre à disposição para abraçar vocês, porque o meu papel aqui neste canal é seguir vocês, é servi-los da melhor forma possível, porque o conhecimento liberta e não existe palavra neutra. Toda palavra, todo discurso, todo posicionamento revela o que você tem por dentro, ou seja, revela a sua visão de mundo. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva aqui no canal, curta, coloque um comentário para mim, essa professora que quer te escutar, porque eu tenho muito amor pela educação, porque eu tenho certeza que uma boa redação pode te levar para a aprovação. Eu já vi isso diversas vezes e quero ver acontecer na sua vida. Um beijo.